Oiê, vem comigo! Este é o canal Sara Mística, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos fazer uma leitura diferente, que é chamada de Olho no Coração. Adoro! Nós vamos falar de um assunto que é de escolha da espiritualidade, porque é uma leitura atemporal, coletiva e intuitiva sobre um assunto relacionado ao coração. A gente gosta! Adoro! Então, como é para muitas pessoas, pode ser que não se encaixe com você ou não totalmente. Então, adeque, né? Receba aquilo que fizer sentido, né? Que você achar que toca direto no seu coração. E aquilo que não se encaixar, né? Aquilo que não fizer sentido, entrega para o universo e com certeza vai ser recebido por uma outra pessoa, ok? Já curtiu? Clica, aproveita, se inscreve, clica, ativa o sininho, clica, salve e compartilhe para que várias pessoas de repente recebam essa mensagem e podem estar precisando também. Aquela amiga, aquele crush, aquela pessoa que é importante para você, que você vendo essa mensagem fala assim, nossa, essa pessoa tem que ver esse vídeo, essa pessoa precisa receber essa mensagem. Compartilha, ok? Eu vou utilizar hoje o Tarô dos Anjos e depois o baralho cigano para clarificar, complementar, né? Ainda mais que o povo cigano entrega tudo, a gente aceita, a gente gosta, a gente recebe, né? Então, tá em dúvida com aquele crush? Tá enrolada? Tá apaixonada? Tá indecisa? Tá preocupada? Tá desconfiada? Será que hoje a gente vai ter alguma mensagem nesse sentido? Eu espero que sim. Então vamos pedir aqui uma mensagem à espiritualidade, inicialmente ao Tarô dos Anjos, que toque diretamente ao coração de vocês. Que traga alguma clarificação, que traga alguma palavra de direcionamento, de orientação, de encorajamento. Que seja uma leitura que traga muita paz. E que vocês saiam daqui com o coração quentinho, mais tranquilo, mais feliz, mais calmo, mais alegre, mais animado, mais apaixonado, enfim. A espiritualidade está tomando conta desse momento para que seja assim bem interessante, bem enriquecedor. Vamos lá? Espiritualidade, uma mensagem para todos que estão aqui vendo esse vídeo, no que diz respeito a assuntos sobre o amor. O que a espiritualidade tem a dizer? Eu vou aceitar. Começamos com o Cavaleiro de Água. Muitíssimo bem. Estamos falando aqui, gente, de possivelmente ou um novo amor, ou uma declaração de amor, um movimento de amor. Alguém, né, que é bastante romântico, que sabe usar, sabe ser romântico, sabe ser apaixonado, é carismático, né? Pode ser o início de uma nova história ou a renovação de uma história que já terminou. Temos um movimento aqui já com relação a algo que é emocional. Então temos aqui que pode ser você mesmo, que está assistindo e tem essas características, sensíveis, românticas, apaixonadas, enfim. E temos também a possibilidade de ser alguém que está surgindo na sua vida nessa vibe, tá? Ou reaparecendo depois de um período aí de afastamento com, né, um clima de romance, né, de paixão, enfim. Ao lado nós temos a carta da justiça. Então eu vejo aqui que para quem está solteiro, né, para quem está iniciando uma nova história, conhecer uma pessoa e ainda está sentindo aquele iniciozinho gostoso, é tão bom, né, gente, se apaixonar. Início de relacionamento é tão gostoso, né, tudo novidade, a gente fica aquele friozinho na barriga. É uma justiça divina.
ok? É por merecimento, depois de um período difícil, de muito sofrimento, decepções, de achar que não ia encontrar o amor, é uma novidade que vem por justiça, por merecimento, porque você está no momento certo para viver essa história. Para quem já está no relacionamento, pode ser uma renovação da relação. Pode ser uma necessidade de renovação ou uma renovação que está acontecendo, tá? E para quem estava afastado por algum motivo, seja namorado, casamento, enfim, pode ser porque algumas coisas precisavam ser realinhadas, ajustadas. Então, depois de um período de relacionamento conturbado, esse distanciamento trouxe possibilidade das coisas se realinharem, se reposicionarem, de algumas coisas que antes não eram valorizadas com o distanciamento foram percebidas, foram identificadas. Então, é uma necessidade, inclusive, de tomar uma decisão aqui. O que você vai fazer com esse cavaleiro de copas que está surgindo? Né? Ou você que está assistindo esse vídeo é o cavaleiro de copas, o que você vai fazer com esse sentimento que está aí brotando no seu coração, com essa vontade que você está de se manifestar, de se declarar, de pedir perdão, pedir reconciliação, de pedir para voltar? O que você vai fazer, né, diante dessa situação? Quais são os ajustes necessários? Quais são os alinhamentos que você precisa fazer para conquistar essa pessoa ou reconquistar essa pessoa? Eita, foram duas, eu vou aceitar. Bom, primeiro veio o Rei de Terra, que é alguém com maturidade. Então, estamos falando aí de uma relação, né, que tem tudo para ter essa estabilidade, essa segurança. Estamos falando de algo que é sólido, que pretende ser construído numa base segura, confortável, madura, inclusive no campo material. Então, é uma relação que tem tudo para ser estruturada numa base sólida, madura, segura e instável. Eita! E a carta do carro mostra movimento muito rápido para que essa situação aconteça na sua vida. Ou para esse romance maravilhoso acontecer, ou para essa reconciliação, para esse renovo, né, ocorrer. Mas é preciso que haja muita capacidade de se posicionar com clareza de para onde você deseja ir. Então, um dos deveres de casa que eu costumo falar é essa concretização trazida pela energia do Rei de Terra, ela pode ser alcançada a partir do momento que houver um posicionamento muito claro do que você deseja nessa relação e do que você não deseja. E, da mesma maneira, a capacidade de ouvir por parte do outro o mesmo e encontrar o equilíbrio que na justiça antes já foi trazido. Então, a base estruturada que o Rei de Terra está aqui muito propício a oferecer depende do posicionamento, né, sincero, honesto e claro, né, e de um diálogo que venha a trazer um consenso, um equilíbrio para que esta relação, que tem muita emoção, tem muito amor, tem muita paixão, é bem quentinho, se desenvolva de uma maneira estável. Nossa, tô amando. Experiência de vida. Nós temos aqui alguma coisa importante. A gente tem aqui um recomeço. É uma carta que representa um reinício. Então, a experiência de vida traz essa capacidade de entender que as coisas aconteceram antes do jeito que tinham que ser. Então, se não deu certo é porque havia ainda algumas coisas para serem ajustadas, havia alguns processos que precisavam ser finalizados, algumas situações que precisavam ser resolvidas. E, a partir dessa finalização de alguns aspectos, agora sim existe um terreno, por isso o Rei de Terra, muito propício para que tudo seja construído numa base mais madura e sólida. Então, confirma aqui o fim de uma situação difícil,
um fim de experiências ruins, de momentos que precisavam sofrer algumas mudanças e algumas coisas que precisavam ser encerradas. Sabe quando a gente prepara o terreno para semear e para a flor, a árvore crescer? A carta da experiência de vida, eu leio aqui nesse jogo dessa seguinte maneira. A gente precisava primeiro tirar as pedras, as ervas daninhas, adubar o solo, preparar para que esse cavaleiro de água pudesse trazer todo esse sentimento e semear, né? Para que germinasse ou em primeiro momento ou novamente uma árvore, né? Eu vou trazer uma árvore que eu acho que tem mais sentido aqui, com maior sustentação que o Rei de Terra pede a partir desse posicionamento e desses ajustes do carro e da justiça. A gente tem agora aqui o eremita, que traz a necessidade da gente fazer algumas escolhas que são muito nossas, internas. Então, quando a gente fala de uma história de amor, para a gente poder ter esse posicionamento do carro, essa liderança para poder direcionar para onde, né, os dois querem, ou os envolvidos querem, né, de maneira equilibrada, a gente precisa primeiro fazer um mergulho interior. Porque como que eu posso dizer para o outro o que eu desejo numa relação, né, se eu não faço esse mergulho no meu coração? Foi pensando exatamente nisso que eu resolvi fazer esse tipo de leitura, porque às vezes a gente está muito aberto para o amor, mas não faz o dever de casa, não prepara, não separa os ingredientes primeiro, não tem clareza de qual é a quantidade de cada um que você vai colocar na receita e como vai ser o modo de preparo, o tempo que você vai deixar no cozimento, enfim. Então, para essa receita dar super certo e ser gostoso, prazeroso, enfim, é preciso que haja essa viagem interior, né, que o eremita sempre nos traz, de autoavaliação. O que eu desejo numa relação, o que eu estou disposto a dar, o que eu estou disposto a rever, né, que antes eu não conseguia, não queria, não fiz. O que eu acredito que eu preciso melhorar, que eu preciso desenvolver uma habilidade de tratar com mais equilíbrio. Como eu posso me posicionar sem ser autoritário, autoritária, sem ser impositivo, sem ser orgulhoso? Quais são as minhas fragilidades que eu preciso desenvolver e estou disposta a fazer isso nessa troca com o outro, nessa relação? Então, esse mergulho é um mergulho para buscar um crescimento emocional que permita que esse Rei de Terra traga uma energia estável para essa relação. Então, não basta mergulhar com o Cavaleiro de Água na relação, porque isso é a parte mais fácil que a gente faz, porque é muito bom. É muito prazeroso. A gente se apaixona, a gente mergulha, a gente vive, a gente experimenta, a gente desfruta desse sentimento inicial de relacionamento que é muito bom. Mas, tanto a experiência de vida aqui quanto o eremita nos trazem reflexões importantes do que precisa ser buscado com muita maturidade, eu diria até que com muita humildade, para que a gente tenha desenvolvimento, para que a gente tenha preparo para estruturar essa relação, mais do que a paixão, porque paixão tem. O Rei de Água já começou, então o Rei de Água já trouxe essa paixão muito forte, esse amor, né? essa novidade, esse coração batendo, esse romantismo. Mas o eremita e a experiência de vida trazem uma reflexão de já houve alguns percursos, algumas situações não foram tão boas, trouxeram um pouco de sofrimento, de decepção, de mágoa, de dor. Então, para não reviver, embora a gente sempre tenha altos e baixos em todas as relações, a gente está aqui justamente para aprender também com o sofrimento, porque infelizmente a natureza humana aprende melhor dessa maneira.
o eremita vem como um preparo que precisa acontecer a partir de um mergulho interno que pode ser, inclusive, auxiliado pela presença da espiritualidade. Eu acredito que vocês estão fazendo isso aqui já, né? Eu espero estar ajudando nesse sentido, embora seja só a mensageira, não sou eu que escrevo a carta. 2 de terra. Nós temos aqui 2 leituras, tá? Em primeiro, uma tomada de decisão, tá? Que tem muito a ver com essas questões no caso de reconciliação, no caso de pessoas que estavam afastadas, no caso de fim de ciclos que aconteceram e agora estão sendo retomados. Então, em primeiro momento eu quero isso, por que eu quero, né? Como que isso me faz feliz, me realiza. Porque por mais que a gente tenha sentimento por alguém, antes a gente tem que ter por nós mesmos. Por isso o eremita traz essa viagem interior tão importante. Para a gente poder primeiro ter clareza, para depois dar clareza para o outro. Para a gente primeiro se dar amor, saber como se preencher emocionalmente, para depois complementar e se enriquecer mais com o outro. Muitas vezes a gente busca primeiro esse preenchimento no outro, e aí é claro que isso não é possível, porque o outro também precisa se preencher, e aí fica essa desigualdade. O 2 de terra traz essa dualidade de saber que tudo precisa ter equilíbrio, então estamos falando novamente sobre a questão dos ajustes, do alinhamento, da decisão de investir ou não no preparo desse terreno para essa árvore crescer e frutificar e florescer, mas também com a clareza de saber o que isso exige de você e não uma decisão só baseada na paixão e na emoção, mas de saber o que você precisa, né, nessa relação para se enriquecer, embora já sozinha você tenha reconhecimento de suas qualidades, consiga também aproveitar a sua própria companhia, que é sempre um grande desafio para todos nós. E aí a solitude, que é a questão da solitude, né? Tô falando isso, tô pensando na solitude. A solitude traz sempre essa reflexão. Então, 2 de terra, eu vejo aqui como uma necessidade de buscar esse equilíbrio para tomar decisões que têm relação com aquilo que você precisa buscar identificar, que é importante e que te enriquece e que é o que você está buscando para poder dar essa clareza para o outro e, ao mesmo tempo, poder fazer essa história uma história de uma árvore que reflete o seu desenvolvimento em termos de maturidade emocional. Tá bem bacana essa leitura, tô amando. Vamos lá, mais uma carta por gentileza. É muito bacana essa leitura, tô adorando. 9 de fogo, ai, adoro. Aqui é uma carta que fala sobre grandes possibilidades de sucesso, seja lá qual seja a sua história, mas isso demanda um esforço. Existe um certo desgaste por questões anteriores, em relações que estão acontecendo reconciliação, ou em relações anteriores que não foram felizes. Então eu vejo aqui pessoas que tiveram frustrações, estão um pouco cansadas, um pouco desanimadas e, de uma certa maneira, desacreditando no amor. Embora eu acredito que mesmo aquele mais descrente, lá no fundo, ele tem um desejo insano de amar e ser amado, porque isso é da natureza humana. Algumas pessoas conseguem lidar melhor com isso e manter essa vozinha bem caladinha, mas ela de alguma forma está sempre cutucando o coração dela. Por isso que esse quadro fala muito sobre de olho no coração. Então o 9 de fogo é isso. Nessa viagem interior e nessas escolhas que você vai fazer, o que bate mais forte no seu coração? Eu vou desistir, eu não quero arriscar, eu não quero tentar, eu não quero acreditar e eu vou ficar sozinho.
porque eu prefiro isso. Ou eu vou acreditar, eu vou tentar, eu não vou desistir, mas com um comportamento mais maduro e de me posicionando de uma forma mais sincera e mais equilibrada. O 9 de fogo dê atenção à maneira como você se sente, não deixe de reconhecer nada, mas de alguma maneira saiba respeitar também não só as suas necessidades, mas as possibilidades que a situação te traz. Então, é mais uma carta que eu vejo como uma decisão. Apesar do desgaste, o que você quer, o que você prefere, o que te faz feliz, o que toca o seu coração. Porque fogo é paixão, né? Aquilo que te move é desistir e abrir mão e não tentar e não voltar, enfim. Ou é investir e pagar para ver, mas com um comportamento diferente. Ai, gente, a força. A força, ela vem para mim aqui como uma carta que fala sobre a necessidade de a gente controlar os nossos impulsos. De novo, falando sobre o equilíbrio. Eu ia botar aqui embaixo e é ali mesmo que tem que ficar. Então, a carta da força traz essa necessidade de você ter equilíbrio nas suas decisões e nos seus comportamentos. O 8 de água é você pensar nessa escolha que você vai fazer. Outra carta engraçada que fala sobre escolha, porque aqui eu acho que tem demais a vontade de seguir em frente. Agora, seguir em frente para onde? Seguir em frente para esta relação ou para uma outra trajetória? Sempre ela é muito significativa porque ela representa um crescimento. Ela já acontece no momento em que a gente está mais amadurecido emocionalmente, né? Então, o 8 de água pede para a gente fazer uma escolha que vem do coração, mas que significa seguir em frente no sentido de deixar para trás essas experiências de vida que estão encerrando o ciclo aqui, que eu falei antes. Então, se por acaso resolver seguir em frente na relação, então deixa o passado para trás, ok? Se resolver seguir em frente na reconciliação, ok, então deixa o que passou para trás, no passado. Se passou, tem que ficar no passado. Agora, se for a decisão de não mergulhar, de seguir sozinho, tenha clareza que isso é uma decisão corajosa, mas que não tem nada demais. Significa dar-se um tempo maior nessa fase do eremita para curar as feridas e para amadurecer. A gente também pode amadurecer emocionalmente sozinho. O valete de ar, perfeito, que traz essa necessidade da gente ter desafios diante de nós. Então, é sim um movimento que vai acontecer, que vai mexer com o seu mental. Então, esse cavaleiro de água virá e vai mexer com essas estruturas, tá? Vai trazer de uma certa forma felicidade, porque algumas pessoas estão esperando justamente que ele venha. E vai abalar, de repente, corações que estavam pensando em ficar sozinhos. E aí fica o 8 de água, junto com o 9 de fogo e o 2 de terra, como 3 cartas dizendo o que você decide, o que você quer, o que você escolhe. E aí tem a coragem de fazer essa jornada com mais maturidade do que antes, seja na mesma relação ou em relações anteriores. Ás de fogo, ai, adoro! Só que, querendo ou não, engraçado que eu sinto que a maioria vai decidir, vou mergulhar. Falei que dessa água eu não beberia, agora eu tô nadando no oceano, ó, bebendo essa água por inteiro. Então eu senti no 8 de água a maioria dizendo assim, eu vou nessa, eu vou mergulhar. O Ás de Fogos é isso. Mais uma vez, ao lado do valete de ar, é alguma novidade, é alguma coisa que vai despertar paixões, que vai fazer corações entrarem em labaredas, tá? Então é uma relação que vai te tirar da zona de conforto. É uma relação que vai mudar o curso da história. Agora, quem está na liderança... Foram 2, eu vou aceitar. Dessa jornada é você. Porque o carro está aqui e é você que está dirigindo esse carro. Claro que se pedir, como está muito claro aqui,
a ajuda da espiritualidade, eu acredito que vai ser muito mais fácil. Então, quem não tem ainda essa intimidade, que busque em orações e meditações, com algum mentor espiritual, seja físico, né, alguém que você confia, ou um pai, né, ou uma pessoa mais velha, mais madura, mais vivida, ou por meio de mentor espiritual. Então, eu vejo o eremita também como uma presença necessária de alguém que tem mais experiência e que pode, que é confiável, inclusive, e que pode te ajudar a realizar essas escolhas e organizar as ideias para estabelecer esse diálogo de maneira mais clara, honesta e equilibrada. 3 de fogo, que é também uma carta que fala sobre escolhas, fala sobre a necessidade de planejamento, fala sobre a necessidade também de que haja clareza, né, daquilo que não serve mais, daquilo que não funciona, que você não quer e deixa para trás. E planejamento é fazer uma análise, né, e deixar bem claro para o outro o que você está buscando numa relação, como você se sente, o que você tem, onde você tem dificuldade. Não há nenhum mal em ser sincero com relação às suas fraquezas. Isso sempre numa postura de quem quer sair dessa posição e evoluir, e não no sentido de ser vítima e de se colocar como coitadinho, enfim, e de colocar a responsabilidade no outro. Aqui eu vejo o 3 de fogo, inclusive, como possibilidade de abundância, de bons frutos que podem vir a ser colhidos, desde que as coisas sejam também esperadas a longo prazo. Então não vai ser tudo resolvido da noite para o dia, a pessoa não vai mudar da água para o vinho, a relação não vai de uma hora para outra ser perfeita e maravilhosa. Os problemas sempre existirão, as diferenças são necessárias para que a gente consiga lidar com o outro, se complementando nele, né? Se enriquecendo com o outro, trocando, mas é sim uma possibilidade de uma relação com muita abundância de sentimento, de troca, enfim, e de muito amor. O 7 de água, novamente, gente, quantas cartas falando sobre decisões. A carta 7 de águas, né, até em outros tarôs, ela vem com uma pessoa diante de várias copas. E aí ela tem que tomar uma decisão. Tem sempre uma copa, vocês podem procurar em outros baralhos de tarô, que está destacada, que ela é diferente das outras. Então, essa carta para mim, ela sempre traz essa ideia. A gente sempre tende a escolher o mais conhecido, com quem a gente tem mais familiaridade, um terreno mais confortável, mais seguro. Mas existem outras copas que são diferentes das demais. Então, essa copa diferente, ela é sempre mais que instiga, né? Essa é a copa que sempre gera mais curiosidade. A gente fica sempre mais fascinado pelo diferente, né? É uma questão de curiosidade misturada com desafio. Então, o 7 de água é isso. O que você escolhe? E como ela está embaixo do 2 de terra, pode significar isso também. Pessoas que estejam em triângulos amorosos. E aí tem que escolher uma relação mais segura, mais estável, conhecida e confortável, ou uma relação nova, que é desconhecida, que tem muitas possibilidades, mas também pode ter muitos riscos. Fica para você essa decisão. E no fundo do deck nós temos, gente, a carta da renovação. Eu acho essa carta linda. O arcanjo Jeremiel. Ela fala sobre isso, o despertar da consciência, tá? A necessidade de a gente fazer um balanço na vida que envolve o coração. Então, tenham clareza de que esse momento é o momento de fazer um balanço, uma análise, para que você não se deixe levar por repetições de padrões de comportamento nas relações. E aí, a decisão é de vocês. Vamos lá. Agora o baralho cigano. Vou puxar minha Santa Sara Kali. Vou puxar o povo cigano, vou puxar a minha cigana. Eu sempre já embaralho antes do vídeo, mas aqui eu sempre gosto de embaralhar de novo para as energias de quem está assistindo.
baralho cigano tem a complementar nessa leitura. Aqui. Leitura de olho no coração. O baralho cigano tem a complementar. Só mais uma carta, por favor. Eita, vieram duas e eu vou acertar. Vamos lá. A carta da cobra. A carta dos lírios. A carta da lua. E a carta do chicote. Vou pedir mais uma carta, por favor. Só mais uma, por gentileza. Gratidão. A carta da raposa. Perfeito. Meus queridos, no centro nós temos, no fundo do deck, ai meu Deus, a carta do cigano, do homem, né? Da figura masculina. Nós temos no centro a carta da lua, que é romance. Romance, uma energia muito feminina, de sedução, de amor, de suspirar o coração. E isso, na carta dos lírios, é algo trazido pela espiritualidade, com muita força, podendo ser inclusive uma história de vidas passadas, de algumas questões kármicas que precisam ser resolvidas aqui nessa vida. Mas é uma carta muito positiva. De uma certa forma também, a carta da raposa confirma a leitura que nós fizemos, porque ela nos traz a necessidade de sermos espertos e de agirmos com muita cautela. A raposa, quando ela vai pegar uma galinha, ela não faz isso numa situação em que ela se coloca em perigo. Ela sabe exatamente o momento certo de ir lá. E é muito interessante que quando a galinha começa a cacarejar e as pessoas vão lá para ver o que está acontecendo, a raposa já está longe há muito tempo. Então aqui eu vejo como uma necessidade de que você, nas suas decisões, seja uma raposa. Então não se deixe levar pelas aparências, sabe o momento certo de tomar essas decisões, de agir, de controlar esse carro, de fazer essa viagem. Não tenha pressa e faça as coisas de uma maneira muito madura, esperta, com estratégia. É difícil, mas a gente consegue. A carta da cobra tem duas possibilidades aqui. Uma de já ter tido traições, alguma mentira, alguma questão que te trouxe mágoa e por isso faz com que você tenha muita necessidade de cautela agora, mas também uma possibilidade de troca de pele. Então, se fazendo essa análise, buscando a ajuda da espiritualidade, da sua intuição, você perceber que vale a pena escolher, né, no 8 de águas, ir em busca dessa relação ou dessa reconciliação, faça isso com muita clareza de que vai exigir de você toda uma transformação. Lembra da experiência de vida? Lembra do... Meu Deus... A carta da renovação. Então, a renovação, a cobra aqui eu vejo como a carta da renovação. Essa relação vai exigir de você que você se renove como pessoa nas relações, na relação amorosa. Sendo que não podemos desconsiderar a possibilidade de traições. Então, foi aquilo que nós falamos no 3 de fogo. Se tiver que deixar alguma coisa para trás, isso precisa ser um movimento voluntário de perdão e é deixar para trás mesmo. Porque às vezes as pessoas falam, eu te perdoei, mas na primeira discussão, na primeira situação, tá lá apontando o dedo para a ferida. Enfim, se for para enterrar, enterra bem fundo e não vai deixar que venha um Walking, né, Dead para voltar como fantasma para estragar o relacionamento. Se não tiver condição de perdoar, então toma sua decisão. Segue em frente e não invista numa coisa que você não tem capacidade mais de acreditar e de confiar. Que confiança é uma questão muito séria, né, gente? E aí, a carta do chicote, para mim, vem de novo muito parecido com o que a gente falou do carro e da justiça. São acordos, é uma parceria que tem que ser feita com muito posicionamento. O chicote, para mim, vem na necessidade de
cortar aquilo que não funciona mais, aquilo que você não quer e ser muito claro na hora de estabelecer essa relação, para que haja um acordo sobre o que os dois estão buscando e querem construir juntos. No fundo do deck tem essa energia masculina aqui, do homem, né? Que pode significar novamente você. Então nós começamos e terminamos com uma carta que traz uma essência muito masculina. Então pode ser esse cavaleiro de água que está surgindo aí na sua vida, abalando o coração. Ou pode ser você que tem uma energia de muito empoderamento masculino e está sentindo vontade de investir, de chamar para sair, de dizer como você se sente, de abrir o seu coração ou de pedir em namoro, em casamento. E precisa antes fazer o deverzinho de casa. Prepara o terreno, faz suas análises, faz suas escolhas, faz sua viagem interior, tenha clareza na hora de deixar bem claro, escute o outro e seja feliz, porque a vida é uma só. A gente, na verdade, muda de corpos, mas é uma vida, são várias vidas, é uma vida só com vários corpos. Então eu espero que seja uma viagem maravilhosa, que seja uma história de amor que venha te trazer muita felicidade, estabilidade, realização e que antes de mais nada você consiga olhar para o fundo do seu coração e dizer: eu fiz as escolhas que eu achei que eram merecedoras, porque eu mereço ser feliz. Gente, muito obrigada. Deixe o seu like, curta, compartilhe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.